Aldo Baldin, da Terra aos Palcos, é um projeto experimental de rádio do curso de jornalismo da Faculdade SATIC. Este projeto foi produzido pelas acadêmicas Gabriela Recco e Rúbia Ramos, sob orientação da professora Cláudia Formentin, com trabalhos técnicos de Jean Vieira, no primeiro semestre letivo de 2014. Dorme a estrela no céu, dorme a rosa em seu jardim. Até ele morrer com 49 anos na Alemanha, ele se dedicou à música. Ele se dedicou à música mesmo, de corpo e alma. O médico tinha dito para ele que ele deixasse de cantar, porque senão ele ia morrer. E ele não quis deixar. Ele realmente foi uma pessoa que nasceu com um talento muito especial. Estável, profissional, seguro, obcecado, alucinante e convincente. Assim era o tenor Aldo Baldin, nas palavras dos amigos e colegas. Para o cineasta Yves Goulart, conterrâneo do cantor, envolvido há 3 anos na produção de um documentário sobre o tenor, uma grande descoberta. Se eu falar o óbvio do clichê, que é um grande catarinense e um grande brasileiro que a gente não soube dar valor porque não sabíamos qual era o valor que deveríamos dar, seria um clichê óbvio, mas é mais ou menos isso. Hoje eu descubro que o Aldo Baldin é um artista completo, era um artista que trabalhou uma vida pela música, por isso que é o nome do meu documentário, porque ele se dedicou exclusivamente pela música. No dia 1º de janeiro de 1945, nascia a voz que encantou o mundo anos mais tarde. Aquele que se tornaria um dos maiores tenores que o mundo conheceu. O filho mais ilustre da região carbonífera. Aldo nasceu na comunidade de Belvedere, em Uruçanga. Era neto de imigrantes italianos e sexto de 10 filhos dos agricultores Antônio Baldin e Serena Dandolini. A família morava no campo e sobrevivia do trabalho na roça. Assim, todos os filhos trabalhavam no cultivo da terra, inclusive Aldo. Em uma fita, Aldo fala sobre essa época. Um período do dia, o menino ia à escola, que frequentou até o 4º ano primário. A minha infância se desenvolveu em Uruçanga. Eu frequentava a escola isolada San Donato, mais ou menos 5 quilômetros lá de casa, subindo um morro, 5 quilômetros para ir, 5 para voltar, todo dia, de pé no chão. Trabalhava na roça e vinha para a escola aqui em São Donato. Nós subíamos um morro para ir na escola de tamanco, porque a gente não tinha poder de comprar sapato, né? Daí de tamanco nós ia, era longe. Não? Segundo a irmã Delfina, o primeiro contato do menino Aldo com a música se deu antes mesmo de sair do campo para seguir seus estudos. A sobrinha Iolete recorda que um amigo ensinou a Aldo, ainda criança, as primeiras notas na gaita. Ele aprendeu também a tocar a gaita com Cicinata, era um preto, sabe, muito querido, e ensinou ele, e esse preto falou que ele ia decolar. As irmãs não lembram das aspirações de Aldo quando pequeno, mas reconhecem que o irmão queria seguir um caminho diferente do restante da família. Mas ele estudou, ele se formou irmão marista e ia estudar padre. Em 1957, Baldin seguiu os estudos como seminarista no Colégio Irmãos Marista, em São Bento do Sul, em Santa Catarina. Lá teve o primeiro contato com o canto orfeônico e pôde concluir o ensino médio. Porque todo artista sofre para chegar no seu sucesso. E o sofrimento não é de você andar a pé ou não ter dinheiro, vai além disso. É o sofrimento interno, de saber se você está no caminho certo, saber se você fez o melhor para aquele projeto, para aquele trabalho. Será que realmente eu sou bom? Será que realmente eu estou dando o meu melhor nesse projeto? Então todo esse sofrimento, o artista sofre. E eu tenho certeza que o Aldo também sofria com isso. Cada dia, cada vez ele queria fazer o melhor. Mesmo longe de casa, com certas adversidades e principalmente com a falta de dinheiro, Baldin decidiu se profissionalizar na música. A irmã Lídia lembra que a família não tinha recursos para pagar um curso para o filho.
Eu digo que a gente era pobre porque não, a gente não passou fome, a gente não tinha dinheiro assim, de sobra assim, né? A gente não passou fome, mas rico a gente não era, né? Após anos no seminário, o jovem foi para Porto Alegre, através de uma bolsa de estudo para a Escola Superior de Música da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde começou os estudos de violoncelo e canto. Em 1965, enquanto morava em Porto Alegre, já cantava na Orquestra Sinfônica de Porto Alegre, a USPA. Muito grato, sou a professora de canto, a senhora Heloísa Nemoto Vergara, que naturalmente sem eu estar imatriculado me dava aulas assim na escola de graça, que sabia que eu não conseguia pagar, e realmente em 2 anos eu fiz tamanhos progressos no canto, que ela disse assim: escuta, Aldo, eu cheguei num ponto que eu não posso mais lhe ajudar, você tem que ir embora para o Rio de Janeiro. Seguindo o conselho da professora, Aldo se mudou para o Rio de Janeiro. Lá, seu primeiro professor foi Roberto Miranda, um conceituado tenor brasileiro. Sob a orientação dele, o jovem ganhou o prêmio de ópera Carmen Gomes e iniciou os estudos na Escola de Canto Carmen Gomes. Mas Baldim desejava seguir mais longe e, portanto, procurou a professora Eliane Sampaio, recém-chegada da Europa. E quando eu cheguei em casa, eu escutei alguém cantando. E eu parei na porta, fiquei ouvindo e disse, mas a nossa vitrola estava com defeito, será que o Walter me consertou? E abri a porta, entrei e vi um rapaz cantando. E realmente ali eu parei sentada e disse, bom, a gente vê que é uma pessoa com uma grande musicalidade, uma voz muito bonita, vê-se que é uma pessoa que não tem muito estudo de canto, que ainda está bastante verde, mas que tem um talento fantástico e com uma orientação, esse rapaz vai embora rapidíssimo. Ele ficou comigo tendo aulas particulares, ao mesmo tempo ele nos cativou a família, porque ele era um rapaz de muito poucos recursos financeiros. Estava encontrando uma grande dificuldade de sobreviver no Rio de Janeiro. Então nós abrimos a casa para ele. Ele vinha tomar café da manhã, às vezes ele vinha almoçar, ele vinha jantar. Então ele ficou meio filho, meio agregado da casa. Eliane lecionou canto de graça para Aldo durante 2 anos. Ainda assim, era difícil se manter financeiramente. Mas com seu talento convencedor, o rapaz podia viver de seu trabalho. Aldo cantou no coral Serafins da Rádio Globo e era convidado a cantar em oratórios e concertos. Disseram a ele que ele fosse procurar na Rádio MEC, era a Rádio Ministério da Educação e Cultura, que lá tinha um coro que tinha sido fundado há pouco tempo e que geralmente eles precisavam de tenores. Ele foi lá na Rádio MEC, fez uma audição, a senhora que era a ensaiadora do coro deu uma partitura para ele ler à primeira vista, ele leu e ela gostou da voz dele, da leitura, de tudo, e ele então entrou para o coro da Rádio MEC e lá ele tinha um salário. Baldim considerava Eliane a pessoa mais importante da carreira dele nessa época e, de fato, o encontro dos dois foi decisivo para que ele pudesse dar o próximo passo. Que como eu tinha sido bolsista do governo alemão, toda vez que chegava um regente do exterior, e na maioria foram alemães, eu dizia para ele, vai lá no teatro onde ele está vendo o ensaio e conversa com o regente e pergunta se ele poderia ouvir você e poderia lhe dar uma carta de apresentação, de recomendação. E assim ele fez. Ele fez com o Swarovski, ele fez com o Bruckner Riegeberg e ele fez isso com o Karl Richter. Então, todos eles deram para ele cartas atestando o talento dele. Depois, então, de posse dessas cartas, eu fui com ele ao consulado alemão
apresentá-lo, né, ao representante no Brasil do DAAD, isso significa Deutsche Akademische Austauschdienst. Então, eu apresentei a esse senhor e depois, então, ele preencheu todos aqueles formulários que eles requisitavam para poder, fizemos uma gravação. E esses formulários e mais a gravação foram enviados para a sede do DAAD na Alemanha e, passado alguns meses, veio então o veredito. Ele tinha ganho a bolsa. Também nessa ocasião, nós não sabíamos para que professor ele deveria ir. Então, eu estava sem saber exatamente para que professor recomendar para ele. Mesmo porque nós teríamos que escrever uma carta para esse professor, mandar uma gravação para esse professor, saber se esse professor o aceitaria na classe dele, embora a bolsa já estivesse garantida. Durante o Festival Bar, no Rio, um solista alemão chamou a atenção de Eliane e a fez querer que Aldo estudasse com o professor deste rapaz. Eliane conversou com o solista, que se comprometeu a ir até a casa dela. Então ele foi à minha casa e aí ele pegou o Aldo e deu uma aula para o Aldo sobre Bach e ficou encantadíssimo. Ele me disse, eu chegando na Alemanha vou falar com o meu professor e vou recomendar que ele dê a carta de aceite para esse seu aluno. E assim foi. Passados uns 15 dias, nós recebemos a carta da Alemanha dizendo que teria uma vaga na classe dele para o Aldo. Então, de posse da bolsa e tendo o aceite de um professor, Aldo viajou para a Alemanha. Aldo Baldin, da terra aos palcos, volta em instantes para contar sobre a gloriosa carreira internacional do maior tenor brasileiro de todos os tempos. Ele teve aulas com vários professores, que foram professores de várias pessoas muito famosas na Alemanha e na Europa, mas ele desenvolveu a técnica vocal dele. O Aldo descobriu uma técnica vocal nele mesmo. Ele foi um laboratório dele mesmo. Und Gott schuf den Menschen nach seinem Ebenbilde. Mais tarde, seu talento, seu ouvido absoluto e experiência fizeram dele um professor. Agora Aldo tinha duas carreiras caminhando paralelamente. O Aldo adquiriu um título de professor Aldo Baldin. Ser professor na Alemanha com P maiúsculo, ele é um título dado pelo governo. O Aldo tinha um dos salários top dentro dessa carreira de professor. Ele passou por uma bancada, ele tinha um currículo, ele foi muito avaliado para receber esse título. Então não é um título qualquer. Ele era muito exigente. O Aldo foi durante muito tempo o endereço na Alemanha de música. Vinha gente dos 4 cantos da Europa, inclusive da Rússia, para cantar com o famoso professor Aldo Baldin em Karlsruhe, na universidade que ele dava aula. A vertiginosa carreira o levou a se apresentar na Itália, Portugal, Espanha, Áustria, Suíça, Luxemburgo, Holanda, Inglaterra, França, Bélgica, Polônia, Estados Unidos, Uruguai, Argentina, Norte da África, Austrália e no Brasil. Sua agenda lotada com 2 anos de antecedência contava com aproximadamente 100 apresentações por ano. Eu me lembro que tinha meses que eu passava 3 dias em casa.
O resto estava fora de casa, cantando como um doido. Naturalmente, eu sou muito grato a isso, porque eu fiz mais ou menos durante 12, 13 anos essa vida realmente intensa. Dorme a estrela no céu, dorme a rosa em seu jardim. Entre tantos prêmios contabilizados ao longo de sua carreira, está a maior das premiações internacionais de música, o máximo que um artista pode chegar com o seu trabalho. O Sir Neville Marriner, que é um inglês de 80 anos, que participou de várias trilhas sonoras de filmes de Hollywood, como Amadeus, Filadélfia. Ele e o Aldo trabalhou com ele, gravaram 5 discos juntos e ganharam um Grammy em 1981 com a criação de Haydn. Que é uma pessoa também voltado a essa coisa da família, da terra. O Aldo vinha muito para o Belvedere, ali para Vila Mesa, para descansar, para ter uns dias de relaxamento pela vida intensa que ele tinha nas turnês pelo mundo. Porque o Aldo era um homem que tinha quintal em casa. Ele ia para a terra, ele plantava milho, ele plantava rúcula, ele plantava cebolinha, ele plantava essas coisas. Ele tinha que estar sempre em contato com a terra. Em casa, depois que saía do concerto ou depois que saía da faculdade. O seu perfume dorme em paz, rosa pura. Há mais de 2 décadas, Baldin gravou uma fita, narrando sua própria história, no intuito que esta futuramente se tornasse um livro, e para que sua memória fosse preservada nas gerações futuras. Acho que ele falou qualquer coisa, não sei para quem, que ele não queria ser esquecido. Muito pelo contrário, todo mundo está lembrando dele agora. E quanto mais o tempo passa, parece que o pessoal vai lembrando mais ainda. Eu estou representando um povo, um grupo de pessoas, uma geração, uma cidade, um estado que quer saber quem foi esse Aldo Baldin. Fazer um filme do Aldo Baldin é resgatar uma história que estava mofando em fita de VHS. Ele se dedicou à música mesmo, de corpo e alma. Uma coisa é ter a teoria, outra coisa é vivenciar a teoria. Então o Aldo vivenciou a teoria mesmo, que ele estava a serviço da música, ele estava a serviço da arte. Por isso que essa coisa da vaidade, do ego, de ser melhor do que o outro, ou de ser melhor que a própria música, ele colocava por terra. Ele realmente foi uma pessoa que nasceu com um talento muito especial. A biografia do Aldo vai servir de exemplo para universidades de música, de artistas, de como se forma um artista. Em 1998, a ProMúsica, ONG criada para promover a música clássica em Santa Catarina, criou o Festival de Canto Aldo Baldin, em homenagem ao tenor catarinense. Em 2006, foi inaugurada a Casa da Cultura Aldo Baldin em Treviso. Em 2014, Uruçanga, em tributo aos 20 anos de falecimento do tenor, criou o Memorial Aldo Baldin, que conta sua trajetória. As iniciativas de resgatar a história do tenor, como do cineasta Yves Goulart, estão caminhando na mão esperada de Baldin. Camille, de 9 anos, neta de sua irmã Lídia, se emociona ao ouvir o parente cantar, mesmo sem tê-lo conhecido em vida. Uma vez, quando eu estava com a nona aqui, ouvindo o programa, e aí tocava sempre a música, e aí eu escutava. Mas eu não entendia nada, porque é uma música que eu não costumo ouvir. E aí, não é comparado com as de hoje, que eu falo muita coisa de bobagem, e aquela lá não, né? Falava coisa que, vamos dizer assim, que a gente não entendia, mas falava coisa boa. Saber que é meu tio que ficava cantando, né? Dá até uma felicidade de saber. O rei mandou me chamar. O rei mandou me chamar.
Eu fiquei sabendo, não faz muito tempo, primeiro eu não sabia, que o médico tinha dito para ele que ele deixasse de cantar porque senão ele ia morrer. E ele não quis deixar. Ele não quis deixar e morreu. De certo que o pensamento dele, o prazer dele era cantar. Aos recém-completados 49 anos, no dia 5 de janeiro de 1994, Aldo sofreu um infarto fulminante em sua casa na Alemanha. Deixando a família que lá constituiu, a esposa Irene Frech Baldin e as filhas Serena e Sofia, a voz que conquistou plateias em todo o mundo se calava para sempre. O tenor foi cremado e suas cinzas permanecem sobre a lápide com a inscrição Professor Aldo Baldin. O Aldo deixou muitos discípulos espalhados pelo mundo, da Coreia do Norte à Rússia, no Brasil, na América Latina, em Buenos Aires, nos Estados Unidos, na própria Alemanha. E então o Aldo não passou por esse mundo à toa, ele deixou sua marca.